Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma prosa fantástica, onde as pessoas aparecem por aqui para compartilharem os seus conhecimentos, experiências de vida, enfim, fazer algumas reflexões que são extremamente importantes para as pessoas que aqui acompanham a prosa com Bertaglia. E olha que legal o tema de hoje, nós vamos falar sobre liderança humanizada. Em 2019, a Organização Mundial da Saúde reconheceu oficialmente o burnout como uma condição médica crônica, nomeando como um fenômeno ocupacional, uma síndrome baseada no trabalho. Um estudo do Gallup revelou que colaboradores que são tratados adequadamente são mais propensos a ficar nas empresas, engajar-se melhor com clientes e ser substancialmente mais produtivos. E aí que entra o tema da nossa prosa. Líderes centrados no ser humano priorizam as pessoas e a cultura. Os líderes passam a ter um papel preponderante nesse relacionamento. A capacidade de ser sensível aos desafios que as pessoas estão enfrentando, de responder com empatia e, em seguida, tomar medidas para apoiá-las e desenvolvê-las, passa a ser uma habilidade fantástica. Trata-se de uma intenção genuína de contribuir para o bem-estar dos outros e vê-los prosperar. E aí deriva várias práticas importantes, exigindo comunicação e feedbacks honestos. E, ao mesmo tempo, ver como cada um pode ajudar a aumentar a felicidade dos outros. Vamos refletir sobre liderança humanizada aqui na prosa com Bertaglia. E para isso, eu terei o privilégio de trazer aqui para a prosa com Bertaglia a amiga Denise Paludetto. Olha só que prosa fantástica, trazendo a Denise aqui para conversar na prosa com Bertaglia. Uma honra, um orgulho, Denise, tê-la aqui participando da prosa com Bertaglia. Seja muito bem-vinda. Olá, Bertaglia, olá para todos, muito obrigada, que delícia estar aqui, num tema ainda que eu amo, sou apaixonada, acho que vamos trocar muito aqui. Que bacana. Denise, fala um pouquinho de você para as pessoas aqui da prosa com Bertaglia te conhecerem. Ai, que bacana, dá para falar muito pouco, né, Bertaglia, mas vamos lá, vou tentar ser resumida aqui. Bom, eu sou Denise. Eu hoje atuo como diretora de Pessoas e Cultura do Grupo Omni. O Grupo Omni é um grupo financeiro, onde a gente tem ali no grupo uma financeira, um banco e algumas startups. Então, fiz minha carreira toda na área de recursos humanos, tenho experiência aí de 24 anos, antes disso trabalhei em outros segmentos, aviação, indústria, serviços, consultoria. Sou psicóloga de formação. E aí, com isso, eu também atuo hoje, né, na minha parte como psicologia, como psicóloga clínica, no atendimento a executivos, hoje é o meu foco, e em mentoria para desenvolvimento de liderança de homens e de mulheres. Eu tenho 2 filhas lindas, maravilhosas, que a gente tenta sempre preparar um mundo melhor para elas, né? Enfim, sou casada, de São Paulo, acho que é um pouquinho aqui de mim. Que bacana, que legal, Denise. É maravilhoso aqui tê-la participando da prosa com Bertaglia. E, Denise, vamos entrar já nesse esquema. Eu gostaria de te ouvir sobre esse assunto, que é um assunto fantástico, eu adoro, que é a liderança humanizada. Vamos contextualizar um pouco esse tema. Legal, bacana. Paulo, acho que assim, né? Primeiro mesmo tem o contexto do que está acontecendo no mundo, né? Assim, o mundo mudou, né? O mundo mudou, a gente sabe da velocidade que isso está acontecendo, tem acontecido, já estava muito rápido, a pandemia acelerou tudo ainda mais, né? E com isso, mudaram-se as relações de trabalho, né? Muito tem mudado. Então, eu acho que a primeira coisa antes de entrar em liderança humanizada é entender um pouco disso, né? De que contexto que a gente está falando. A gente está falando de um contexto que o que funcionava anteriormente, como relação de trabalho, como gestão, como liderança, não funciona mais, né? Então, não é só porque tem uma nova geração vindo, que necessita de propósito e significado, é porque todas as relações mudaram, né? Então, eu acho que a gente faz aí uma linha do tempo rápida, a gente sai daquela... A relação de trabalho, ela começa lá atrás, né? No limite,
naquela estrutura básica que é, né? No limite da relação de trabalho, o empregado, né, o funcionário faz greve e a empresa demite, né? Esse era o extremo da relação de trabalho e tudo se baseava nisso, né? Acabou, não existe mais isso, né? Então, disso a gente passa para um mundo onde as pessoas trabalham com troca, gestão do conhecimento, era do conhecimento, não estão mais na era industrial, estamos totalmente na era do conhecimento. E, além disso, né, as pessoas precisam de trocas mais genuínas, mais profundas, de significado do trabalho, de propósito para tudo isso. Agora, quem faz isso na empresa, né? É o líder, né? Então, é claro que é o líder que eu digo que ele é a alma da empresa, né? Ele que transmite a cultura, ele que traz aí toda essa questão do como a gente humaniza a empresa, é nessa relação de liderança. Então, aquele líder, né, que a gente tinha, dono da razão, dono do conhecimento, hierárquico, acabou, né? Assim, não funciona mais, ou pelo menos não consegue ter resultados sustentáveis mais, né? Pode conseguir ali no curtíssimo prazo, mas não quando a gente fala de uma relação de confiança e de alcance de resultados maiores, né? Então, hoje a relação é de igualdade, o líder precisa conseguir extrair o melhor dos outros, saber onde colocar o melhor dos outros, e isso tudo passa por profundidade, por autoconhecimento, para que a gente chegue aí na liderança humanizada. Olha só que bacana. E te ouvindo aí, Denise, eu acabo refletindo aqui sobre a complexidade da liderança, principalmente nos momentos atuais que nós estamos vivendo. E essa complexidade leva a dificuldades nas tomadas de decisão, ao exercício de coragem, de relacionamento, de comunicação sincera e autêntica, né, e como fazer essas coisas dentro da organização. Eu gostaria que você explorasse um pouco mais essa complexidade, porque hoje se fala muito dentro desse contexto, né, Denise, de inteligência emocional, de empatia, ou seja, tudo isso bota uma enorme pressão sobre o ser humano líder, né? Exatamente. Nossa, Paula, para falar muita coisa disso, né? Acho que assim, tentar organizar aqui para começar. É isso, a relação mudou, o líder é cada vez mais cobrado e quem cuida do líder, né? Então, quando a gente fala de uma empresa humanizada, ela começa pelo cuidado com a liderança, né? De novo, porque ela é a alma da cultura, é a alma da relação, é quem estabelece as relações de confiança, quem dá significado ao trabalho. Mas vamos chegar nisso já. Primeiro, é essa questão, como é que a gente trata o líder, né? Então, a gente vem aí de um histórico, né, e de uma realidade do mundo corporativo, assim, que o líder ele só é cobrado, né? Então, ele é cobrado, ele tem que ser bom em tudo, né? Ele tem que bater meta, ele tem que ser bom no relacionamento, ele tem que ser bom com o chefe, com os colaboradores, ele é avaliado 360, ele tem que ser bom para fazer a gestão híbrida hoje em dia, que é uma super complexidade, não é mais a presencial e nem a remota totalmente, é o meio disso, né? Mas, por outro lado, são líderes que são pessoas e que no meio de tudo isso, eles também se sentem sozinhos, eles também têm dúvidas, né? Eu sempre falo que você vai crescendo na carreira, então você tem a primeira posição de liderança, supervisor, coordenador, um gerente júnior. É lá que você percebe que você está do outro lado da mesa, né? Mas ainda você não se sente tão sozinho. Conforme você vai crescendo ou vai amadurecendo na gestão de liderança, você vai ficando cada vez transitando num ambiente diferente, às vezes mais político, de mais parceria, e continua com os mesmos conflitos, angústias, ansiedades de quando você estava antes como colaborador ou como primeiro nível de liderança. Então, o que eu estou querendo dizer é, a gestão é muito solitária, né? O poder deixa os líderes muito sozinhos e a própria estrutura que a gente montou fez com que a gente cobrasse deles como empresa e eles se sentissem sozinhos. E aí tem um dado que é por isso que a gente tem visto, né? A questão de burnout, de estresse emocional, não só em colaboradores, em muitos líderes, né? Então, por quê? Porque estão esticado a corda, super cobrados, e não fizeram um processo de desenvolvimento emocional para isso, né? Então, a questão de liderança humanizada, ela começa por aí, né? De que a gente tem que falar de inteligência emocional para a liderança, os skills que o líder tinha antes, né? Que eram os hard skills, são importantes, mas não são mais os fundamentais, né? As pessoas querem e se relacionam e valorizam e exigem na empresa
o uso dos soft skills, né? Então, que passa por essas questões de empatia, proximidade, inteligência emocional, então, habilidades mais sociais e mais emocionais. Então, olha só a complexidade, né, que a gente tem, e aí entra muito nesse foco de quem cuida do líder e precisamos cuidar do líder, e o líder precisa se cuidar, né? A gente vem de um ambiente, então, a gente cobrou muito dele, ainda cobra, e de um histórico, de uma realidade que todos nós, homens, mulheres, líderes, não líderes, nunca fomos ensinados a lidar com as emoções, né? Então, desde criança, a gente não é ensinado a nomear emoção, a nomear sentimento. Agora a gente vem falar de sentimento no mundo corporativo, né? Onde essa geração aprendeu que aqui a gente não traz sentimento. Mentira, né? Traz. As pessoas são únicas, elas chegam com toda a bagagem, né? A profissional, a pessoal, a emocional, a racional, a familiar, enfim, as relações todas. Então, esse é outro desafio, né? Quando a gente fala do líder, legal, tá cobrado. E aí, qual que é o caminho que ele tem que fazer, né? Quando eu falo dele se cuidar, dele procurar desenvolvimento, o primeiro caminho é autoconhecimento, Paulo. Eu acho assim, hoje eu falo para vários líderes, esquece fazer pós, vai fazer terapia, né? Vai fazer coaching, vai fazer qualquer processo mais profundo possível de autoconhecimento, né? Uhum. Porque não tenho dúvida de que quanto mais o líder, e vejo isso, né, nas empresas que eu trabalhei, quanto mais o líder se conhece, mais profundo ele chega, mais ele consegue ter profundidade nas relações e conhecer o seu próprio time, né? Então, o mergulho começa dele, sabe? Ele tem que conseguir fazer esse mergulho, se conhecer, entender suas forças, mas também vai entrar em contato com as suas vulnerabilidades, suas dores, né? A integração desses dois lados, e aí, perfeito, quanto mais eu me autoconheço, me autopercebo, mais eu passo a ter controle sobre mim, né? E mais eu consigo observar o outro, e conseguir ter controle, inclusive, ter leitura, né, nesse sentido, sobre o outro. Então, eu acho que o processo aqui do desenvolvimento de liderança, ele passa de dentro, né? Primeiro eu reflito, faço um processo de autoconhecimento, para daí eu tá bom para levar para fora, que é para levar para o meu time, para desenvolver o meu time, para ter uma relação genuína, né, de interesse aí pelo outro. Então, acho que passa muito por aí quando a gente começa a pensar na força e na pressão e na importância do líder para fazer uma empresa e uma gestão humanizada. Fantástico, Denise. E aí eu percebo, quando você traz a palavra autoconhecimento, embora ela seja de suma importância, eu percebo, inclusive pelas mentorias que eu faço, que as pessoas, elas não fazem o exercício do autoconhecimento. Muitas vezes não percebem o gap que elas têm, né? Eu tenho feito alguns, eu faço mentoria muito mais voltadas, Denise, para o lado mais técnico e menos carreira, né? Mas você acaba percebendo que se você não olhar pela perspectiva do autoconhecimento, a pessoa não tem a amplitude e a habilidade para administrar pessoas e extrair das pessoas os resultados que a organização busca. Então, é uma mescla, né? E aí, nas entrelinhas, você deixou uma expressão fantástica, que eu gostaria, inclusive, que você comentasse um pouco, que para liderar, você tem que gostar de pessoas, né? Ou seja, até para influenciar essas pessoas. Se você não gosta de pessoas, dificilmente você consegue liderá-las, né? Você concorda comigo nessa afirmação, Denise? Totalmente, Paulo, total, né? Acho que assim, a primeira reflexão do líder é essa: eu gosto de onde eu estou e eu gosto de lidar com gente, porque a gestão de pessoas e a era do conhecimento, a gente está falando que o conhecimento é nas pessoas, tudo, mesmo indústria, serviço, em qualquer lugar, o que a gente depende hoje é das pessoas, né? Então, óbvio, para extrair o melhor, para conseguir ter uma relação, passa por eu ter interesse genuíno nas pessoas, que é um pouco disso que você falou, né? Totalmente isso de gostar. E não tem mais certo e errado, né? As carreiras hoje, elas estão tão menos estabelecidas, então dá para uma pessoa crescer para um profissional crescer na carreira sem ser um líder, gestor de pessoas, né? Então, você não abre sua praia, cara, vai sofrer, vai gastar energia num lugar onde não é o seu melhor, né? Então, se eu estou lá como líder, eu fui colocada e não gosto de gente, pô, tenta fazer um passo de uma carreira diferente e deixar a gestão para os outros, né? Até porque você vai ficar gastando energia, batalhando, tentando,
e não vai alcançar resultado, né? Então, a premissa é isso. Você sabe que eu sempre digo assim, o líder inspirador, né, ele passa pelo autoconhecimento. Não tem, se a gente pensar nos líderes que a gente mais admirou, olha e fala, nossa, que bacana, são líderes que tiveram uma maturidade, uma profundidade, ou por algo que aconteceu na vida, ou por um processo pensado e planejado de autoconhecimento. E a liderança, ela passa assim, o líder bom é o líder que consegue influenciar, né, o time. Então, você não manda fazer, você influencia o time, né? Uhum. Você envolve o time com significado. Agora, como é que eu consigo ser um líder influente? Para ser influente, né, para uma pessoa ter influência sobre a outra, ela precisa ser relevante para o outro, né? Então, assim, eu só me influencio por alguém que eu acho que é relevante para mim, né? Por alguém que eu ou confio, ou admiro, ou tenho uma questão técnica e tal. Para eu descobrir se uma pessoa é relevante, e aí sim ser influenciado por ela, eu interajo, né? Isso começa tudo da interação, da relação. Então, se eu conheço o Paulo, eu vou entender, poxa, ele é um cara relevante, ele é um cara que agrega comigo, ele me influencia então, né? Eu influencio ele. Então, e da onde começa essa interação? Da proximidade, né? Então, volta ao ponto, o líder, ele tem que gastar a maior parte do tempo dele, não só cuidando do follow-up de atividade, mandando fazer, né? Mas criando proximidade. Ele não sabe colocar as pessoas certas no lugar certo se ele não conhece as pessoas. Ele não sabe tirar o melhor das pessoas se ele não conhecer as pessoas, né? Colocar ou entender quais são as motivações são diferentes conforme o momento de carreira, inclusive, né? Será que minha motivação agora é ser promovido, é ganhar aumento, é ganhar escopo, é ficar estável, porque eu não aguento mais desafio? Então, ele só conhece isso, líder, quando ele interage, quando ele está próximo. Então, passa pelo cuidado com gente, né? Olha só, que bacana. Denise, vamos fazer o seguinte, nós estamos encerrando aqui o primeiro tempo da nossa prosa, mas tem muita coisa boa, tá sensacional aqui, Denise, tem muita coisa que você vai trazer no segundo tempo. Nós vamos tomar uma água, um cafezinho, e a corujinha vai cantar aqui e a gente retorna para o segundo tempo. Pode ser, Denise? Claro, combinadíssimo. Denise, olha só que prosa fantástica, que contribuição maravilhosa você está trazendo aqui para a Prosa com Bertaglia. Denise, nós estávamos falando nos bastidores sobre o mundo da pandemia, o que ela trouxe para a gente. Nós vivíamos no mundo físico, de repente fomos para o mundo virtual, agora estamos no mundo, como chamar, híbrido, né? Como é que isso influencia o líder? E já em seguida, eu queria que você falasse sobre o líder inspirador aí, Denise. Legal, muito bacana. Assim, Paulo, influencia muito, né, toda essa questão. Eu sempre digo de que os líderes que antes da pandemia, né, quando foi todo mundo para o remoto, naquele susto, né, os líderes que eram centralizadores, né, que queriam a gestão de tarefas, que faziam microgerenciamento, sofreram muito mais, né? Porque eles não confiavam no time, para começar. Quando você faz microgerenciamento, você tem que checar e confiar, não está confiando no time. Então, esses tiveram um choque muito maior. Como é que eu vou fazer gestão se eu não estou vendo o cara, não estou controlando o que ele faz, né? E aí se adaptaram. Os líderes que, de alguma maneira, mesmo que trabalhassem totalmente presencial, já tinham relações de confiança, né? Eu confio em você, eu confio que você está em casa e não está me enganando, né? E eu confio e eu sei o que eu posso pedir para você, o que eu posso esperar e como é que é a sua produtividade. Então, esses fizeram uma adaptação, apesar do susto de todo mundo, muito mais rápido, né? Então, acho que já a questão do híbrido passa muito por aí. Aí é legal uma reflexão de quem era você, né? Naquele momento que começou e o quanto você aproveitou essa oportunidade, essa janela, né? Que foi a pandemia, para olhar e falar, cara, isso é uma oportunidade de eu me desenvolver como líder, né? Porque também não dá agora para voltar com aquela gestão de 2 anos atrás, né? Então, as pessoas têm que se atualizar e aí vai para o desafio do híbrido, que é maior, tá, Paulo? Eu acho que, assim, presencial a gente tinha controle, tinha olho no olho, tinha relação. Fomos para o remoto, aprendemos uma nova forma, né, de fazer, de tudo isso. Agora tem que ir para o híbrido, né? Metade ou uma parte está aqui, outra parte não está. Então, como é que o líder adapta tudo que ele sabe, faz a gestão de atividade para gerenciar um dia as pessoas junto, um dia as pessoas longe, né? Metade próximo, metade não está. Então, acho que esse é um belíssimo desafio que exige disciplina e agenda de liderança, né? O líder tem que planejar isso. Poxa, eu vou juntar os times quando eu quero troca, interação, que o grupo cresça.
brainstorming, mudança de mindset. E eu vou deixar, né? Eu vou deixar as pessoas em casa quando eu quero mais produtividade, foco em tarefa, um trabalho mais analítico, que eu não preciso estar trazendo as pessoas para uma solução de problema, por exemplo. Então, acho que passa por aí a dica. E já pegando o gancho que você me perguntou, né, da liderança inspiradora e humanizada, assim, Paulo, não tem uma fórmula mágica, né? Eu não tenho dúvida de que o líder bom é o líder que passa por um processo de autoconhecimento, como eu falei. Eu particularmente indico terapia, né? Eu acho que ele é um processo mais profundo, você não precisa fazer terapia 4 anos, eu acho que hoje, com algum profissional que você trabalhe já com esse foco em liderança, você consegue trabalhar padrões mesmo, emocionais, autoconhecimento, saber quem eu sou, como é que eu impacto as pessoas, como é que eu me comunico com elas, o que eu trago e o que eu recebo delas, de uma maneira prática, ali num processo estruturado, né, de 6, 8 meses, tá? Agora, quando eu penso no líder nas organizações, nessa questão da inspiração, eu defendo, né, a seguinte tese: o trabalho do líder inspirador hoje, ele tem que alinhar, né, ele tem que conseguir juntar 3 pilares, eu vejo, né? Alinhar pensamento, sentimento e ação. É aí que o líder consegue fazer a diferença hoje, né? Então, alinhar pensamento, né, para dar um exemplo aqui prático, é o que a gente já estava acostumado. Alinhar pensamento é alinhar foco, objetivo, meta, racional, né? O que você tem que alcançar em quanto tempo, de maneira objetiva. Isso continua sendo muito importante. O líder dá direção, alinha pensamento, né, a cabeça dos colaboradores, do time dele. Mas ele também alinha sentimento, né, além de pensamento. Então, o sentimento alinha ao coração, né? É quando eu falo de interesse genuíno pelo outro, quando eu sei da vida dele além do profissional, quando eu encorajo, quando eu falo sobre mim e ouço sobre o outro. Isso cria confiança, né? O líder que mostra o que ele sabe, o que ele não sabe, ele cria uma baita confiança com o time, que olha e fala, uau, né? Ele é assim, humano, que bonito, né? Então, este alinhar o sentimento traz o link das emoções. E o terceiro pilar, né? Então, eu falei alinhar pensamento, sentimento e ação. É atitude, né? Daí é legal, a gente sabe para onde vai, a gente tem um compromisso como time, ou temos aqui entre nós. Agora a gente vai atuar de que maneira, né? Como a gente atua? Qual que é o modo esperado para alcançar resultados sustentáveis, né? E às vezes nesse campo, né, do agir, da ação, as pessoas têm medo, né? Pô, tem um desafio muito grande, pô, tem a venda da empresa, tem a compra da empresa. Então, muitas vezes, quando entra na ação, o papel do líder é encorajar mesmo, né? Falar, olha, vamos apesar do medo, né? Assim, mesmo com medo a gente vai, né? Então, entra o oposto da gestão do medo, que é incentivar. E se há erro, eu reagir rápido, né? E conseguir achar uma nova rota. Então, errar vai acontecer no caminho, né? A questão é não punir o erro, mas conseguir rapidamente corrigir e achar uma nova rota. Então, eu acredito muito nisso, né? Do que eu tenho trabalhado com os executivos, é esse alinhamento, pensamento, sentimento e ação. E alguns são mais fortes em um e outro, né? Mas é importante na gestão passar aí pelos 3. Olha só que bacana, fantástico aí, Denise. Aliás, você tocou em alguns pontos aí que me trazem algumas reflexões importantes. Eu sou de uma geração onde a punição era realmente o que existia, ou seja, tanto no aspecto familiar como no aspecto empresarial. Errou, né? Você era punido, você não tem mérito, você é demitido, você é chamado na salinha para ter uma boa conversa. Às vezes a boa conversa não acontece nem mesmo dentro de uma salinha, mas na frente de todo mundo. Hoje, em tese, Denise, eu gostaria que você explorasse um pouco esse aspecto dentro da liderança humanizada. Aparentemente isso está mudando, ou pelo menos precisa mudar, como você falou lá no início. E isso permite, Denise, que os colaboradores eles possam ter como eu chamaria, um pensamento mais criativo, ou seja, isso gera mais criatividade, gera mais engajamento, e isso é muito bom para a organização. Você sente que isso realmente está acontecendo, Denise? Totalmente, Bertaglia, assim, muito, né? Acho que assim, não funciona mais, né? Ainda existem líderes que fazem isso, sem dúvida, né? Mas você não tira o melhor dos outros colocando medo, né? De maneira nenhuma, ou dando punição e castigo. Assim como eu acredito que você também não tira o melhor dos outros colocando rótulos, né? Eu acho que na área de RH a gente também tem repensado muito essa questão dos assessments, avaliações, na N-Box,
A gente tem ido ali na Omni num projeto e num propósito muito legal de falar sobre o propósito do colaborador e o propósito da empresa, né? E não mais colocar rótulos e questões sobre isso. Mas do que você me perguntou aí objetivamente, assim, sem dúvida, né? As pessoas se engajam pelo coração, né? E elas querem significado no trabalho, né? Eu posso acordar todo dia e falar, estou indo lá fazer o meu trabalho, né? Mas elas serão mais produtivas, né? E gastarão menos energia quando elas fazem isso com paixão, né? Quando elas fazem isso com significado, quando eu sei por que eu estou fazendo essa atividade, todos, né? Não é só o cara ali que está na linha de produção, né? Quando eu falo de um analista de controladoria, poxa, para que ele está fazendo aquela planilha? O que isso impacta na ponta para a companhia, para o cliente, para a gestão da empresa, para o maior, né? O impacto de tudo que eu faço. E quem traz isso é o líder, esse significado, né? Não é o plano de carreira da empresa, é o líder que traduz isso, é o líder que traz esse engajamento. E a questão do erro que você falou é muito importante, né? As empresas, o mundo está rápido, as empresas têm que ser muito rápidas, a geração de informação, de conteúdo e de produto é muito rápida. Então, assim, se você não deixar errar, você não cria solução, né? Você fica com mais do mesmo. Então, tem que dar espaço hoje para fazer piloto, né? O que a gente fala, faz piloto, coloca no ar, deu errado, tira, né? Mas tem que testar coisas novas, incentivando as pessoas a correrem riscos, né? A questão agora é risco. E tem uma palavrinha mágica aí que é a confiança, né, Denise? Ou seja, o líder precisa transmitir confiança. E eu tenho um pontinho que eu gostaria que você explorasse um pouquinho. O que você acha da expressão liderar pelo exemplo, Denise? Ah, eu adoro, não só para liderança, mas para tudo, né, Paulo? Assim, essa questão, eu acho assim, a liderança, gente, quanto melhor o líder é como pessoa, quanto melhor a pessoa é, melhor líder ela vai ser, né? Os bons líderes são boas pessoas, né? Boas pessoas no sentido de que, de fato, se preocupam com coisas maiores do que a gestão e do que a entrega, sabe? No impacto do trabalho deles para o mundo, no impacto para a empresa, no impacto que ele tem para os colaboradores, né? Então, eu sempre falo que um colaborador feliz, gente, não é só porque ele produz mais, mas é porque, olha só, pensa quantos exemplos a gente pode dar. A pessoa que trabalha feliz, ela reverbera isso em todas as suas relações familiares, né? E relações de amizade, tudo isso. Então, pô, a gente sabe quando você passou, a gente passou por algum momento que você falava, nossa, não aguento mais trabalho, não aguento mais meu chefe, não aguento mais essa pressão. Quando você está numa fase ruim ou não está gostando de onde você está naquela fase que você tem menos paciência com seus filhos, com a sua esposa, com seu marido, com seus pais, que nada funciona, que você não tem energia para fazer uma atividade física, que você começa a reverberar. Então, isso de, né, quanto mais saudável essa relação mais você faz bem para o mundo, né? As pessoas vão reverberando isso para diferentes ações, né? Para a educação que você dá para os filhos, para tudo. Então, voltando para a questão do exemplo, é totalmente, né? Walk the talk, assim, a gente Uhum. educa filho assim, a gente olha para as personalidades que a gente admira assim, né? Não adianta vir aqui uma personalidade qualquer falar um discurso, a gente saber que na vida não faz, né? A mesma coisa com a liderança, né? Então, ela tem que ser a primeira quando ela fala uma definição, uma ordem, uma nova determinação, cara, eu também estou junto, né? Então, eu sou o exemplo para na hora do perrengue, né? Deu um problema, eu vou ficar com vocês e tentar resolver. Eu sou exemplo quando eu peço uma nova postura, eu também aprendi a ter. E claro que ele pode ser vulnerável de falar, pessoal, não consegui. Pessoal, estou aprendendo, estou me desenvolvendo. Pode, isso cria confiança, né? Mas ele tem que tentar e mostrar que está sendo exemplo para as coisas que ele espera, exige ou que acontecem ali no dia a dia da empresa. Olha só que bacana. E, Denise, eu vou pegar uma frase que você usou aí: líderes bons são boas pessoas. Fantástica essa frase, realmente muito boa. Denise, nós estamos chegando ao final aqui, mas eu não gostaria de perder a oportunidade de te pedir algumas dicas aí para aquelas pessoas que querem batalhar, lutar, incentivar, colaborar dentro de um espectro de liderança humanizada. Legal, muito bom. Eu acho que assim, olha, a liderança humanizada, ela passa, obviamente, né, como eu já falei, pelo próprio processo de profundidade, de autoconhecimento do líder, né? Então, a primeira dica que eu dou é
Gente, vai buscar, né? Eu falei aqui em algum momento, você está tendo dúvida entre faço a segunda pós, faço a primeira pós, a segunda especialização, ou faço um processo de autoconhecimento, neste momento faz de autoconhecimento, né? Isso te alavanca para todo o resto, né? E aí, N formas, ficou aí à disposição para a gente conversar, N formas de fazer o autoconhecimento. Acho que a primeira dica, sem dúvida, é essa. A segunda é a liderança inspiradora passa por criar, humanizada, passa por criar um ambiente humanizado, né? Então, é papel do líder não só na postura dele da relação, mas em a trabalhar e ajudar na cultura, né? E por que eu falo da cultura? Porque a cultura tem a ver com a relação, tem a ver com o que a empresa declara, define, demonstra, mas tem a ver com ritos, símbolos, agenda. Então, os sinais que o líder dá, né? Quando ele fala um a um, quando ele fala olho no olho, ele está dando sinal desde o início, desde o processo seletivo, ele dá sinal do quanto a gestão dele, a liderança é humanizada ou não é. Você sabe que eu estou na Omni, né? Hoje lá a gente tem um processo super legal que todo colaborador que entra, de qualquer nível, né? De diretora a qualquer um, né? A gente faz, no processo de integração, né, entre a admissão e o primeiro dia, a gente entra em contato com a família e pede um vídeo da família dando parabéns para a pessoa. Então, e pede para manter em segredo. Então, olha a mensagem que a gente dá com isso. É muito legal, todos se encantam, muitos choram, porque a gente sabe que o primeiro dia de trabalho é um dia difícil, um dia que o cara não sabe onde ele vai chegar, não sabe o que ele vai encontrar, ele tem que se provar, ele está preocupado com a impressão que ele está passando. A mensagem que a gente dá ali é: ok, né? Aqui você pode ser você, a sua família está junto, a gente vai te ajudar, tem mais gente torcendo por você, que bom que você está aqui, né? Então a gente dá esse recado, mas a família dá junto. Então, é só para dar um exemplo, né? De quando eu falo de dicas para o líder, além de se autoconhecer e cuidar da relação, olha que símbolos, que atitudes você faz no dia a dia com o seu time que vai mostrando isso, que é o fazer o que fala, né? Então, eu não preciso falar, às vezes eu preciso fazer. A atitude é mais forte do Aham. que o que eu digo. Maravilha. Denise, fantástica a sua contribuição aqui, gratidão enorme, um abraço virtual para você, Denise, muito legal mesmo, gostei muito, né? Tenho certeza que as pessoas Bacana. que vão assistir aqui a prosa também vão gostar. Ao infinito e além, Denise. Ah, vamos junto, adorei o bate-papo. Muito obrigada pelo convite, Bertaglia. Que bacana. E o que nós fazemos em vida ecoa pela eternidade. E vamos agradecer a Thaís Kundari, que nos colocou em contato, e também um grande abraço para a Marisa Salgado, que é uma grande amiga sua. Exatamente, amo as duas grandes mulheres. Ok. Tchau, Denise. Tchau, tchau.